Olá, olá, papais, mamães, queridos e queridas profissionais. Estamos aqui para mais um episódio do nosso super lindo, maravilhoso Mundo das Babás. E eu, para variar um pouquinho, estou na companhia de Débora Galiardi. Tudo bem, Débora? Tudo bom, dona Bia Grico? Como você está? Eu estou ótima, principalmente que agora nós vamos falar... Vamos. Quer dizer, acho que nós vamos ouvir. Nós não vamos falar, nós vamos ouvir muito, isso que eu ia falar. Muito hoje. Sim, porque afinal de contas, quando a gente traz essa pessoa que vocês vão ver, daqui a pouquinho vocês vão conferir, é muito gostoso, porque a gente aprende bastante também, né? Mas eu já apresentei ela nas redes sociais É hoje. mesmo, né? A gente fica fazendo suspense e todo mundo já sabe. Mas enfim, daqui a pouco a gente vai apresentar, porque primeiro eu quero falar, nós estamos muito lindas. Ai, que gatas! Nós não estamos ornando hoje. Não estamos ornando? Ornando, não. Orna, porque a sua logo tem, né, vinho, tem preto, então nós estamos ornando com o mundo das babás. Nós não estamos de par hoje, quis dizer, né, tá? Isso, não tá com par de vaso. E graças a nossa queridíssima Andréia, que Exatamente. tá só mandando umas camisetas maravilhosas pra gente. Linda. E gente, tá vendo aí, Andréia da Triunfo Uniformes, ela que tá patrocinando aqui o nosso podcast, também tá colocando aqui, a marca da Bia Greco Baby Care. E essa também é uma das, você falou uma vez que é um tecido também que muitas babás podem usar, né? Inclusive esse uniforme, do jeito que a gente tá, ele foi pra imersão de março. Todas as profissionais receberam uma dessa daqui branca para elas usarem no dia a dia. E elas usam mesmo porque ele é bem confortável e também protege contra os raios solares. Olha só que chique, ficou muito chique. Demais, Estamos né? chiques aqui, então você vai conferir aí, Daniel colocou pra gente, colocou aí, vocês viram então o contato da Andréia, quer fazer seu uniforme como gestor infantil, ou de repente os pais que estão vendo a gente têm a sua empresa e quer fazer outros uniformes, pode entrar em contato. Perfeito, dona Débora. Então vamos chamá-la, porque tem pouco tempo para uma mulher dessa, porque 4 horas é pouco pra gente aqui de podcast. Então vamos. A gente tá com a Renata Cardinali e a gente vai falar muito conteúdo que ela vai trazer o tema hoje, porque eu acho importante ela sempre trazer pra gente todos os detalhes do que ela teve ali de percepção sobre... A gente não fala só sobre criança, não. A gente fala sobre o cuidado com o ser humano, desenvolvimento. É isso que a gente quer falar, né, Bia? É isso mesmo. Vamos E hoje falar eu de acho que a Renata vai focar nesse encontro com relação mais às mães. Exatamente. E depois a gente vai ter outros encontros para falar de criança, criatividade. Mas eu queria primeiro te dar as boas-vindas. Muito obrigada. Eu amo estar aqui. Adoro esse encontro. Que sempre bom. me faz muito bem. Estar com vocês é sempre muito gostoso. E acredito que as temáticas, né, que nós trazemos aqui, elas acabam acessando as pessoas de uma maneira muito pontual, muito assertiva. Porque a ideia é essa, né? Uhum. Não é só pensar, mas é como é que eu posso levar isso para minha vida? Como é que eu posso colocar isso na prática? Então, eu sempre acho o nosso encontro muito enriquecedor. Obrigada pelo convite de sempre. É nós que agradecemos. Então, bora lá para a E primeira pergunta, dona o que Débora. a gente vai falar hoje? Mais fácil, porque aqui Então, quando a Renata vem, é ela que decide. Eu trago aqui, trouxe aqui meu papelzinho, né? Isso aí. Contei pra vocês. Ainda pegando o gancho que vocês trouxeram do uniforme, do quanto realmente essa camiseta, né, que foi compartilhada, que faz parte da narrativa do Mundo das Babás, o quanto ela vai servir, inclusive, de gancho para trazer a sobrecarga materna. Boa. Então, eu pensei nisso porque quando a gente fala de sobrecarga materna, que é o tema que hoje eu quero compartilhar com vocês, é essa ideia de tudo que faz parte da vida dessa mãe e que ela tem que dar conta e que por muitas vezes se coloca de maneira invisível aos olhos dos outros. Certo. Então vamos pensar aqui no uniforme escolar, né? Por mais que a gente pense, é só colocar na máquina, na cabeça da mãe, no pano de fundo tá, mas essa camiseta é branca. Mas essa tá manchada de aquarela. Ótimo. E essa precisa de um outro produto. Então, enquanto para algumas pessoas é só colocar na máquina e a roupa está limpa, na cabeça da mãe, olha quantos norteadores. Se é branca, se é colorida, se tem um alvejante, se não tem, se vai deixar de molho, se tá no sol, quanto tempo vai levar para secar. Então, quando nós falamos de sobrecarga materna, nós falamos de tudo que é invisível aos olhos dos outros, mas que essa mãe precisa ter sob domínio, sob controle, ela precisa se antecipar, ela precisa estar preparada. Então, a sobrecarga materna para a mãe tem se tornado cada vez mais comum, em especial com essa mãe que está no ambiente de trabalho e que tem que dar conta da sua vida profissional e quando chega em casa tem que estar planejada, organizada, disposta para o filho, de olho no que está acontecendo com aquela criança, com o marido, com a pessoa que é responsável pelas crianças enquanto você se ausenta, o material de amanhã, o mercado. Então, tudo isso que faz parte dessa vida, dessa mãe, dessa mulher mãe, né? Porque antes de ser mãe, ela é essa mulher.
acaba trazendo uma sobrecarga que por muitas vezes ela não consegue verbalizar. E mais ainda, devido ao pano de fundo que nós temos social, daquilo que se imagina ser responsabilidade e obrigação dessa mulher, ela acaba entrando num esgotamento. Ela acaba acreditando que aquilo faz parte da vida dela e que ela tem que corresponder a todos os pratinhos. Então, essa mulher, mãe, acaba entrando num esgotamento. Sim. Tem uma pesquisa que foi feita pela plataforma de Mãe em Mãe, onde ela fez uma pesquisa com 872 mulheres. Tá. E ela identificou nessa pesquisa que 97% dessas mulheres identificam uma sobrecarga na relação com o filho. Quase todo mundo. Percebe? Então, quase todas elas identificaram que elas vivem uma sobrecarga. 94% dessas mulheres identificaram um esgotamento. 91% vivem a tristeza no seu cotidiano. Então, para pensar. Nós temos 872 mães. Quase todas elas vivem esgotamento, sobrecarga, tristeza no seu cotidiano. Como é que essa mãe vai ter disposição, tranquilidade, alegria para lidar com o seu filho? Exatamente. Percebe? Então, assim, essa sobrecarga, ela realmente vai minando todas as potencialidades de uma relação saudável. Então, quando a gente olha para esses dados, existe uma estatística, tá posta. O ponto é, o que é que a gente faz a partir disso? Porque eu imagino que um dado só vale a pena se nós pudermos pensar numa ação para essa situação. Porque senão também não tem fundamento, né? Um parênteses aqui. Gosto sempre de lembrar que o humano é a única espécie capaz de encontrar novas resoluções para antigos problemas. Perfeito. Nós somos os únicos capazes de pensar, elaborar e criar diversas outras resoluções para algo que aparentemente já se coloca como resolvido. Então, diante desse contexto, o que é que eu penso? Primeiro ponto, né, para a gente conseguir transcender. Para quem já é mãe, tá posto, é isso. É desmistificar essa ideia da Mãe Maravilha. Ótimo. Enquanto nós não tirarmos essa configuração de que você, mãe, precisa, por obrigatoriedade, equilibrar todos os papéis, essa mãe incansavelmente vai tentar fazer com que todos rodem ao mesmo tempo. E ela vai viver nesse esgotamento, até que a lampadinha apaga. Né? Porque chega um determinado momento que ela não aguenta. Em algum momento vai falhar, né? E isso que na realidade, Renata, a gente tá falando aqui com mães que têm pelo menos um mínimo de inteligência emocional, um pouquinho de autoconhecimento, mas a gente ainda tem as mães que elas caem na culpabilidade, o que eu tô fazendo aqui como mãe, eu não sirvo como mãe, eu não sirvo mais como esposa, porque aquele estresse vem vindo e também vem minando aquela mulher. Vamos dizer assim, e aí é onde o papel eu preciso de autoconhecimento, mas mesmo com autoconhecimento, com tudo isso, eu não tenho uma capa de Mulher Maravilha. Exatamente. Porque é tirar essa capa também de Mulher Maravilha, que se tem há tantos anos, a gente vendo mulheres, gente que não, eu preciso ser a guerreira, a vencedora, a acumuladora de tudo, a controladora. Não precisa, não tem que nada disso, né, Rê? E aí eu acho que é importante, você falou duas palavras que eu gosto muito, né? Que é a culpa e a responsabilidade. A Djamila Ribeiro, que não sei se vocês conhecem, ela escreveu o manual antirracista, uma pesquisadora, ela traz o seguinte: a culpa é a inércia. Quando a gente se sente culpado, é porque a gente olha para uma situação e nada faz sobre ela. Ou por falta de ferramentas, por falta de conhecimento, por nunca ter vivido aquilo, mas a gente olha e fala, olha lá, lá longe lá. Como se aquilo não nos pertencesse, não nos pertencesse. Quando a gente olha para a responsabilidade ou responsabilização, é quando você olha para a situação e você assume o que é que eu dou conta de fazer, o que é que eu escolho fazer. Então, quando a gente olha para o desejo, que é o grande mobilizador das pessoas, o que faz vocês estarem aqui, o que faz com que eu esteja aqui com esse discurso, é o meu desejo de ajudar pessoas. Como eu vou fazer isso, são as ferramentas que eu vou utilizar. Então, como eu vinha dizendo, o primeiro ponto é sair desse pano de fundo. Não tem essa Mulher Maravilha. A cada época, né, as mulheres vão se adequando àquilo que é esperado delas. Na década de 50 era ser mãe, cuidar da casa, do filho. Hoje é esperado tudo dela. Se ela não fizer escolhas frente ao que é que ela espera e deseja sobre ela, ela vai viver a vida como
culpa, como culpada por não conseguir atender. Então, quando ela faz escolhas movida pelo desejo, o que é que eu quero fazer, a culpa ela sai de cena, porque ela passa a agir. Exato. Então, tem pessoas que vão dizer, eu quero trabalhar menos para ter mais tempo com o meu filho. Ótimo. Quaisquer outras pessoas que chegarem perto e falaram, mas você tem que trabalhar, mas a mulher de hoje foi uma escolha. Eu quero e eu vou sustentar isso, porque Isso isso para mim é pessoal. importante, é um valor. Para outras mães, como já atendi no direcionamento familiar, eu quero trabalhar, eu amo trabalhar, a minha vida é o trabalho, é a minha independência financeira e eu também quero ser mãe. Então nós vamos ter que conversar, porque ser mãe exige, né? Exige um estar presente, um acompanhamento em várias fases. O que você coloca como prioridade dentro dessa relação? O que é que você está disposto ou não a abrir mão? E é um diálogo. Né? Então, quando nós pensamos nessa sobrecarga, para tirar isso, tira o pano de fundo. O que é que eu desejo na minha relação com o meu filho? Eu quero conciliar a vida do casamento, da maternidade e do trabalho. São bons pratos rodando. Aí vai entrar o rebolation, estabelecer as suas prioridades. Então você vai ter que fazer rodar. Então talvez alguns pratinhos não vão rodar tão rápido quanto você imaginou. Talvez em alguns momentos você vai ter que deixar aquele prato ali girando bem devagarzinho. Mas quanto mais consciência você tem sobre aquilo que você quer... E escolheu. E se sustentou na sua escolha, menos chance há de você se sentir culpada. Inclusive, fiz recentemente no meu canal uma fala sobre isso. Até quando a gente vai acreditar que nasce uma mãe, nasce uma culpa? Até quando essa vai ser a narrativa? Até quando essa mãe vai ter que carregar, logo quando ela fica grávida, ou quando ela adota, independente de como ela venha a ser mãe, essa concepção de que para ser mãe é sofrido, é doído, tem que ser uma culpa, tem que machucar. Né? Então, enquanto a gente não desmistificar essa ideia de que eu posso sim ser mãe e sustentar o meu desejo e abrir mão de coisas e fazer escolhas e sustentar essas escolhas, o nosso pano de fundo sempre vai ser preciso atender a todas as expectativas que não são minhas, mas que me deram, que venderam para mim e me fizeram acreditar. E né? aí me enquadra naquela pesquisa de 872 pessoas da tristeza e da não realização. Porque quando você não tem essas escolhas bem definidas, a chance de ser os 98% da pesquisa é realmente muito grande. Muito grande. Então, porque você acaba sendo definida pela sociedade. Exatamente. Então, quando você diz para o seu filho, por exemplo, filho, conheço mães assim, eu amo trabalhar. A minha vida é o trabalho e você também. Não é só você e não é só o trabalho, e você também. Então, são duas coisas muito importantes para mim. Eu não vou abrir mão de nenhuma das duas, mas eu vou ter que conciliar. E para isso, eu vou precisar dialogar. Para isso, eu vou ter que fazer escolhas. Talvez eu não consiga te levar no tênis, no futebol e no basquete. E na terapia. Mas eu vou te levar no tênis. Qual atividade você quer que eu participe? Olha a diferença. Mãe, eu preciso que você participe todo dia dessa. Então, reunião escolar, eu não consigo ir. O meu companheiro vai. E aí, vamos pensar nessa sobrecarga também na rede de apoio. Exato. Né? Eu ia falar agora, quem pode girar os seus pratinhos também, né? Exatamente. Que é algum deles... E vai tomando água aí, que você vai falar mais. Exato. Alguns desses pratinhos, alguém pode estar girando por você. Tem alguns que são só você, mas tem outros que não. Uma gestora infantil, um pai, uma mãe. Essa rede de apoio, ela tá aí para isso. Ela está para isso, ou deveria estar. E gostei dessa fala, ou deveria estar, né? Porque muitos pais ainda carregam a ideia do eu ajudo. Você não tem que ajudar. Isso é parte da sua função. Então, não é uma colaboração, vim aqui fazer uma participação especial. Não, você também é protagonista dessa cena família, dessa peça de teatro família. Né? Então, quanto mais essa mulher tem consciência de que dentro dessa família isso precisa, sim, ser dividido de maneira igualitária, ou ainda atendendo, né, as necessidades de cada família, porque às vezes dentro dessa escolha, olha, eu vou ficar mais tempo fora, você vai ficar mais dentro. Ótimo. Como é que a gente vai dialogar para que seja justo, ajustado para todo mundo e para que todo mundo se sinta respeitado, por isso o diálogo. E aí vou trazer um parêntese sobre essa rede de apoio, que nós sabemos que ter uma babá, uma cuidadora, uma gestora infantil em casa não é uma realidade do Brasil, mas ela é uma realidade. Seja a vizinha do lado, seja a avó, existe alguém ali que vai olhar essa criança dentro da escola, fora da escola, mas também existem muitas crianças que
vão ser olhadas pelos seus irmãos. Mas pensando nessa profissional que está dentro de casa, cuidando dessa família, cuidando dessa criança, como é que ela pode fazer para diminuir a sobrecarga dessa mãe? Como é que ela pode colaborar para que essa mãe diminua a sobrecarga dela, uma vez que ela está ali para amparar a criança e todas as dinâmicas que atravessam essa criança? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é, para você que trabalha com criança, posso falar para cá? Pode falar para essa daqui, ó. Boa, puxa a orelha, agora viu? Puxa a orelha. Então, agora se prepara. Para você que trabalha com criança, para você que vive a narrativa da criança, o que é importante? Você pensar, o trabalho que você está fazendo, a pessoa que é responsável por você dentro de casa, a sua patroa, a sua chefe, ela vai ter que checar o seu trabalho? Ela vai precisar verificar se você fez aquilo que ela pediu? Ela vai precisar o tempo todo te cobrar frente àquilo que já é parte do seu trabalho, que já é parte do seu escopo? Isso gera uma sobrecarga mental nela e também em você. Porque você acaba sendo cobrada por algo que já faz parte do seu dia a dia e ela tem que parar para te cobrar sobre algo que também já havia sido desenhado. Então, para diminuir a sobrecarga da mãe e também a sua, que está com uma criança, o que é combinado? Então, é importante, Bia, dialogar o que está combinado frente às tarefas que eu tenho que desempenhar. E como eu vou desempenhar essas tarefas de tal modo que você não precise checar e você vai confiar naquilo que eu estou dizendo. Isso. E quando houver uma dificuldade, quando aparecer um problema, uma intercorrência, né, que acontece, eu tenho condições de levar até você pedir ajuda? Então, essa relação de confiança faz com que todos consigam desempenhar os seus papéis com tranquilidade, com leveza, sabendo que o outro é um porto seguro. Ótimo. Então eu vou desmistificando essa ideia de que não posso falar para minha patroa porque isso vai me dar um problema. Não é melhor ela não saber porque isso vai acarretar em... Não, o que é que eu tenho que fazer? Por isso que eu acho que, né, Bia, acredito que você trabalhe com as meninas. O escopo, o que eu espero que você faça? O que é a sua tarefa, da hora que você entra até a hora que você sai? Perfeito. Né? O que é que você precisa cumprir? O que é que você precisa de ajuda para cumprir? Então, conforme essa linha de confiança vai sendo desenhada, a sobrecarga ela vai diminuindo. Porque aquela mãe que contratou esse serviço, ela chega em paz, porque ela sabe que aquilo que ela desejava, que ela precisava, foi atendido. E vice-versa, dessa funcionária que fala, olha, cumpri com a minha tarefa, aquilo que eu fui contratada para fazer está entregue. Isso. E aquilo que fugiu do escopo, ou teve, né, uma outra configuração, houve um diálogo para que a gente pudesse resolver juntas e, de novo, viabilizar a convivência entre todas as pessoas. É, perfeito, porque no começo do nosso encontro você falou da questão do quanto a mulher se preocupa com a roupa na máquina de lavar, que parece simples e não é simples. Ao mesmo tempo, essa gestora, se tiver TDAH. Essa gestora infantil, ela também consegue fazer com a mãe esse tipo de alinhamento. Porque, na verdade, quando ela fala de escopo de trabalho, é lavar a roupa da criança. Mas, se ela conseguir fazer esse alinhamento de que para lavar a roupa da criança, precisa separar a roupa branca da roupa colorida, o sabão em pó tem que ser diferente, e o amaciante é outro, e depois não pode esquecer a roupa lá dentro, também tira a sobrecarga da mãe. Não é um mero escopo de trabalho lavar a roupa da criança. Exato. Então, é muito importante, nesse momento, a gente ir um pouco mais além do escopo de trabalho, porque, às vezes, o escopo não denota aquilo que realmente a mãe precisa para, como diz minha avó, desencargo de consciência, para ser aliviada. Sim. O ser aliviada vai além do lavar a roupa, que é o que você falou no começo, vai além. Então, tem algumas coisas por trás do lavar a roupa que a profissional, estando bem informada e tendo a delicadeza da percepção do outro, ela vai conseguir atender muito melhor essa demanda da mãe. Sim, e acho que você falou uma frase boa, Bia, bem informada, porque nós temos uma ideia muito grande, inclusive ontem estava conversando com uma funcionária em casa e ela trouxe, mas é óbvio que o outro sabe. Não é óbvio. Então, estar bem informada sobre aquilo que eu espero que você faça, aquilo que eu desejo que você faça e que faz parte do nosso alinhamento, é primordial para que essa relação aconteça. Porque senão, imagina, a mãe pensa, é claro que ela sabe. Aí a funcionária pensa, mas ela não falou nada, então para mim o que eu estou fazendo está bom. Então, quanto mais o diálogo é alinhado frente ao que eu espero e o que eu tenho condições de fazer, o que é possível fazer, não se cria expectativa,
Isso. atende-se às necessidades e Exatamente. todas as pessoas conseguem conviver dentro de um equilíbrio. Isso. Então, a informação, o diálogo, a troca, a escuta, ela precisa acontecer para que essa sobrecarga não exista, na verdade, né? Ou diminua para todos os lados. É importantíssimo esse alinhamento, porque Sim. muitas das vezes a gente trabalha com profissionais que ficaram 10, 13 anos, 15 anos de uma residência, e quando elas vão para a entrevista, a mãe que vai contratar, ela acha que essa profissional realmente sabe tudo, está bem informada. Mas voltando ao exemplo da máquina de lavar, essa profissional, na outra residência, ela lavava todas as roupas juntas. Por quê? Porque era uma forma de economia de energia. Então, a mãe tinha a regra de que uma vez por semana tinha que lavar a roupa e lotava uma máquina e lavava. E aí, não é porque nessa casa ela fazia dessa forma, na outra ela vai fazer e vai causar, se ela fizer dessa forma, para uma mãe que quer que separe a roupa, vai causar ainda mais uma sobrecarga mental, porque vai gerar raiva, vai gerar isso. Poxa, mas ela não é qualificada? Mas eu não trouxe uma profissional que estava 13 anos lá naquela casa? Então, essa comunicação que você fala do alinhamento do Tico e do Teco são importantíssimas São. para que a gente tenha mais qualidade de relacionamento. E acho que você falou mais uma coisa também que é muito cabível, que é naquela família. E por quê? Quando eu criei o direcionamento familiar, foi justamente porque eu entendi que haviam muitos pais cheios de orientações parentais, cheios de ideias, mas que não cabiam para o contexto daquela família. Isso. Então, quando eu coloquei direcionamento familiar, é a direção que para aquela família vai caber. E por meio de um método, de um passo a passo. Porque naquele contexto, naquela identidade, naqueles valores, tendo sempre como base, né, a Constituição, o ECA, os balizadores, né, de uma conduta de crescimento integral dessa criança respeitosa, eu valorizo a singularidade daquela família. A sua não é como a minha. Tem crianças, tem um pai, tem uma mãe, tem duas mães, tem dois pais, não importa. Mas a sua família valoriza algumas coisas que, de repente, na minha não. Na minha, algumas outras são importantes, que na sua já não são. Então, o quão importante é a gente direcionar para a maneira como aquele contexto familiar se configura. Então, para algumas mães, ou até algumas escolas, a criança vai com qualquer roupa. Para outras, é a camisa branca com os shorts preto, por exemplo. Para umas é descalça e chinelo, para outras é tênis. Eu preciso atender essa necessidade. Tem crianças que vão chegar todas pintadas. Ontem mesmo, passei na frente de uma escola, tinha uma criança com o pai, eu falei, bom banho, meu amigo. Bom banho, né? Todo pintado. Numa outra família, isso vai ser um problema. Então, por isso que é tão importante a gente direcionar de uma maneira dialogada e condizente com que aquela família acredita ser importante dentro daquele núcleo. Ótimo. Eu queria continuar com você e já até te propus aqui um quadro mensal para a gente falar. A gente estava falando sobre isso, sim. Inclusive, esse tema vai longe, Rê. Eu quero continuar com ele aí contigo, mas não vai ser hoje não, infelizmente. Não tem problema, a gente vai ter outras oportunidades. Me lembrou o uniforme, sabe o que você fala? Então, assim, tem que ter um padrão, que é o uniforme, mas, ao mesmo tempo, ele tem P, M, G, GG. E é esse o direcionamento, né? É você fazer aquele uniforme para aquela família. Então, eu acho que é muito cabível quando a gente fala de profissional, família, o quanto ela precisa olhar aquela família como única e não com a bagagem que ela teve. A bagagem é válida, mas ela precisa adaptar essa bagagem ao que ela tem de demanda nessa família atualmente. Exato, eu acho que é olhar para o passado, para aquilo que eu vivi, mas não como uma constatação do que eu sou. Isso. Mas do que eu também posso vir a criar para além daquilo que já foi vivido, porque senão a gente fica numa repetição, né? Então eu olho para trás, eu brinco que eu olho para trás, eu rascunho no presente, mas eu tô desenhando como eu quero que seja no futuro. Então eu tô rascunhando. Então é sempre fazer esse movimento de vai e vem, vai e vem. E de novo, escolhas e sustentadas quando dialogadas. Amém. Obrigada. Muito obrigada. Vamos continuar em outros episódios. Agradeço demais a sua presença aqui. Eu que agradeço. Um beijo para todos vocês. Espero vocês no próximo Mundo das Babás. Até.